Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não sei porquê, mas para mim não aparece, não tá aparecendo os comentários aqui. Já olhei, não tem nada de errado, né, com as configurações, mas mesmo assim não quer aparecer os comentários, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem comentar depois nessa live, mas nós vamos fazê-la em nome de Jesus. E eu tô com o meu tá aberto aqui meu outro Instagram também, tá? E o Facebook. E eu sei que os irmãos estão nos assistindo, né? Depois eu vou ler os comentários com carinho de todos vocês, mas neste momento eu quero convidar vocês para uma meditação bíblica. Deus colocou algo no meu coração. Eu tenho recebido muitas mensagens de irmãos e irmãs que conheceram nosso testemunho. Alguns canais do YouTube compartilharam alguns testemunhos de ministração, onde estou pregando e estou falando também sobre o testemunho do meu pai, do irmão Dinho, né? E alguns irmãos ouviram até em outros países e tem me mandado muitos pedidos de oração, e o Senhor vem falando muito sério comigo sobre esse desespero de tantas pessoas necessitando de uma oração, de uma palavra, pessoas que me mandam mensagem dizendo: pastora, eu oro e eu não tenho vitória, a minha vida é uma luta constante, e eles querem uma palavra. E às vezes a gente, com tantos afazeres como pastora de igreja, dou curso para mulheres, e a gente tem uma vida tão puxada, com visita, atendimentos de terapia, não consigo atender a todos. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de algumas quartas-feiras pela manhã, às 10 horas, eu sempre vou comunicar antes aqui no Instagram, nós termos uma reunião, né, um momento de palavra de Deus, de palavra da verdade. Então por isso nós chamamos essas quartas-feiras de quartas da verdade. Por quê? Porque Deus só tem compromisso com a verdade, gente. Eu poderia vir aqui trazer uma palavra de consolo, e eu acho maravilhoso, e quando Deus quer, Ele nos usa como uma palavra de consolo, mas eu vejo uma necessidade crescente no meio do povo de Deus. Eu vejo um povo sedento pela verdade. Esse tempo de pandemia revelou muitas coisas, equiparou muitas coisas. Esse tempo que nós estamos vivendo chamou a atenção de muita gente. Esse tempo que nós estamos vivendo deixou muitas pessoas com crises de ansiedade, com transtorno do pânico, pessoas amedrontadas, pessoas temerosas. E eu posso falar disso para vocês com conhecimento bíblico, mas com conhecimento de causa. Eu vivi isso. Eu sei o que é viver uma crise de ansiedade terrível, a ponto de você perder o controle dos seus pensamentos. Eu sei o que é transtorno do pânico, eu sei o terror que isso acontece na mente das pessoas. O Senhor me permitiu viver isso. Eu precisei de ajuda médica, eu precisei de terapia, eu precisei de ajuda espiritual. Mas no meio de tudo isso, Deus nos ensina, Deus nos capacita. Deus ministrou muito ao meu coração, e eu tenho muitas coisas para repartir com vocês. Como não posso estar na casa de vocês, como não posso estar em todas as igrejas que nos convidam, no Brasil, fora do Brasil. Este veículo há de ser um instrumento de Deus, aleluia, para que eu possa comunicar verdades essenciais da palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração, para que eu possa comunicar com vocês um pouco do que o Senhor tem me ensinado, do que eu tenho vivido, experiências espirituais, experiências que têm impactado a minha vida, têm transformado minha vida, têm transformado minha forma de pensar e também de ministrar. Ano passado, em novembro do ano passado, eu também tive Covid. Também tive uma complicação muito grave, fui parar no hospital, fui parar dentro de uma UTI.
E lá naquela UTI, o Espírito Santo de Deus falou de forma muito poderosa e muito profunda na minha vida. Eu tenho testemunho gravado ministrando na Vigília Bom Samaritano, e está no meu canal do YouTube. Se você ainda não assistiu o meu testemunho, a minha passagem pela UTI, o quanto o Senhor me confrontou, o quanto o Senhor tocou minha alma, dizendo: eu não te trouxe aqui para te curar da Covid, eu te trouxe aqui para te curar de ti mesma. Então foi algo muito profundo que Deus ministrou ao meu coração. E eu tenho repartido isso por onde eu passo pregando, mas não posso alcançar todos. E aqui, através das redes sociais, eu sei que eu poderei compartilhar com vocês um pouco da experiência que o Senhor tem me dado e aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração. Então eu convido vocês neste momento que estão aqui comigo ao vivo, compartilhe essa live com mais alguém, marque mais alguém para que possa assistir essa quarta-feira, porque nós vamos trazer uma palavra de Deus aqui, e no final eu quero estar orando, uma oração que traga resposta do coração de Deus para o seu coração. Eu quero ensinar você sobre isso, eu quero compartilhar com você essas verdades que o Espírito Santo vem compartilhando no meu coração. Porque tantas orações são sem resposta? Porque tantas causas que parecem impossível? Por que a gente chora tanto, a gente pede tanto? É o que eu tenho ouvido, são as mensagens que eu tenho recebido. Missionária, a minha vida inteira é uma luta, eu não consigo vencer. Por que eu peço tanto para Deus e eu não sou liberto? Então é sobre verdades assim que eu quero compartilhar com vocês. E todas as respostas a essas perguntas estão na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem resposta para o nosso coração. Essa palavra é inerrante, essa palavra é infalível, essa palavra não envelhece. E nós precisamos voltar a ter um alinhamento da nossa vida com a vontade e o propósito de Deus. Eu quero convidar você que está me assistindo, não fique pulando daqui para lá. Tem crente que ele entra numa live e ele não para para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com ele. A pessoa está ministrando, recebeu uma revelação do céu para trazer ao coração de alguém, mas a pessoa não tem sossego, ela quer bisbilhotar tudo e não aprende nada e não pega nada. Então, se você parou aí, em nome de Jesus, agora eu quero te convidar, esteja comigo agora. Nós já vamos para a palavra de Deus, mas antes permita-me orar. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento nesse momento, para que não haja resistência à palavra de Deus. Você, irmão, irmã que está aí comigo, interceda comigo agora. Isso não é para ser apenas uma live, eu não estou interessado em você me dar um like, em você querer... Não é isso. Eu estou interessado em transmitir ao seu coração aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Esse é meu interesse aqui, de usar esse meio que o Senhor está nos dando. Então eu quero que você interceda comigo agora. Você é homem de Deus, mulher de Deus, intercessor, clame comigo agora. Vamos orar agora e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ele possa de fato abrir a mente, o coração, o entendimento, para que aqueles que nos assistem agora possam ser tocados pelo poder da palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, meu querido Paizinho, eu quero te pedir neste momento como tua filha, que o Senhor possa abrir a mente, o entendimento, o coração daqueles que me assistem neste momento. Eu sei, Senhor, que foi o teu Espírito que compartilhou ao meu coração essa necessidade tão urgente de estar aqui, Senhor, usando este meio de comunicação para repartir, Senhor, daquilo que tu tens ministrado na minha vida, daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Senhor, eu sei que neste momento tu podes alcançar o coração deste irmão, desta irmã, deste homem, desta mulher que me assiste. Não importa, Senhor, se já me conhecem ou se nunca me viram, Senhor. Importa que o teu nome seja conhecido, Senhor. E em nome de Jesus eu oro agora, para que todo impedimento, todo espírito maligno de distração, que quer roubar aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta manhã, seja expulso em nome de Jesus. Que o entendimento de cada irmão, cada irmã que me escuta agora, seja aclarado pelo poder da tua palavra. Fala aos corações nesta manhã, Senhor, que a tua palavra encontre guarida nesses corações.
Entra nesta casa, Senhor, entra neste carro, entra nesta empresa, neste modelo comportamental, Senhor. Muda, Senhor, a nossa forma de nos comportar. Senhor, que possamos nos adequar à Tua vontade, Senhor, e não esperar que o Senhor faça a nossa vontade, o nosso querer. Senhor, o tema, Senhor, que o Senhor me deu é quartas da verdade. Eu sei que eu vou compartilhar verdades poderosas, mas verdades que causarão confronto, Senhor, que causarão, Senhor Jesus, choque de realidade em muitas mentes, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mudar este pensamento, que o Teu Espírito Santo possa falar neste coração, aquelas verdades, Senhor, que talvez há anos este crente vem ouvindo, mas até hoje não desceu para o coração, até hoje não girou a chave do entendimento nessa mente. Mas em nome de Jesus, nessa manhã eu oro para que todos aqueles que nos assistem agora sejam tocados pelo poder da Tua palavra, que não haja resistência, Senhor, mas que haja rendição nessa manhã ao Teu querer, à Tua vontade e a transformação que a Tua palavra pode, quer e deseja produzir na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, eu quero fazer leitura nessa manhã de um texto da palavra de Deus. Se possível, talvez hoje você não estava preparado, mas nas quartas-feiras da verdade, quando nós nos reunirmos aqui, pegue um papel, pegue uma caneta, deixe perto da sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, sente comigo, tire esse momento, me permita ministrar para o teu coração, me permita ser instrumento de Deus para a sua vida. Eu quero lhe pedir licença, eu quero lhe pedir com muito amor, com muito respeito que eu tenho por você, pela sua casa, pela sua alma que é tão preciosa para o Senhor. Me permita ser um instrumento de Deus na tua vida e compartilhar algo do coração de Deus ao seu coração. Eu vou ler nesta manhã Romanos, capítulo de número 6, Romanos, capítulo de número 6, o verso de número 11 em diante. Romanos, capítulo de número 6, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Romanos, capítulo 6 e o verso de número 11 a seguir diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Eu preguei essa palavra no domingo à noite na nossa igreja e o Espírito Santo colocou no meu coração de eu manter essa palavra hoje aqui nessa quarta-feira. Veja bem, queridos, o apóstolo Paulo está aqui falando a partir do capítulo 6 e o verso 1 que nós fomos livres do pecado, fomos resgatados do pecado para viver a graça de Deus sobre a nossa vida. E Paulo está falando, ele começa falando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas especificamente aqui no verso 11, ele diz que nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. E a primeira verdade nesta primeira live que eu quero falar é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É que pecados precisam ser tratados como pecado. Queridos, eu atendo pessoas já há mais de 20 anos. Possuo formação como terapeuta comportamental, possuo formação nesta área de gestão de pessoas, gestão de conflitos. Muitos irmãos que conhecem o meu ministério sabem disso e eu não estou aqui para falar das minhas formações nesta manhã. Eu estou aqui para dizer para você que com todo o conhecimento que eu adquiri, com todas as técnicas que eu conheço,
com tudo que eu tenho aplicado na arte da terapia, no ouvir das pessoas, na arte da psicologia pastoral, se nós não tratarmos pecado como pecado, se o pecado não for expurgado da maneira correta, não adianta você se matar fazendo terapia e buscando ajuda, porque você vai tratar parte dos seus problemas. Você vai tratar não a causa, você vai estar tratando muitas vezes consequência de um problema. E aí você vai ter melhora, mas você não vai ter cura. Eu já quero avisar para você que nessas lives eu vou ser muito direta, muito franca, mas com muito amor eu quero trazer verdades que podem te libertar. Verdades que podem te arrancar de cativeiros espirituais. Porque tem muitas pessoas dentro de igreja, servindo a Deus 10, 20, 30 anos. A experiência atendendo pessoas tem me mostrado isso. Que nunca foram confrontadas com a verdade libertadora da palavra de Deus. Como é que um cristão está dentro de uma igreja 20, 30 anos, ouvindo a palavra de Deus toda semana, orando, às vezes jejuando, contribuindo, e a sua vida não provou a verdadeira libertação que Cristo veio nos trazer? Queridos, eu não sou uma pessoa extremista, nem estou generalizando. Eu sei que enquanto estivermos nessa terra, nós vamos passar lutas, provações, dificuldades. O Senhor vai estar lixando esse vaso que é de barro, que tem um monte de aresta, de sujeira que precisa ir saindo. O Senhor vai sempre estar nos tratando. Mas provação não podem durar uma vida inteira, queridos. Não pode você viver uma vida inteira travancada financeiramente, por exemplo. Não vai. Você luta e você não sai do lugar, você não prospera. Você trabalha, você não tem preguiça, né? Porque aí tem que fazer uma análise para ver. Mas a pessoa é trabalhadora, é honesta, é correta e a vida não prospera. Alguma coisa está travando o agir de Deus na sua vida. Deus é um Deus justo. Justiça é inerente ao caráter de Deus. Deus não comete injustiça. Mas Deus é fiel aos princípios que Ele estabeleceu. Então, se existe um princípio estabelecido por Deus e este princípio é quebrado, você pode orar, você pode jejuar, mas se você não consertar a vida, se o princípio não for restaurado, não haverá resposta de Deus. Deus não age sob injustiça. Deus não quebra princípios da sua palavra. Se Ele estabeleceu na sua palavra, e quando eu falo palavra, eu não estou falando de profecias particular, revelações. Eu estou falando que nada pode contradizer a maior verdade que nós temos na mão hoje, que é a Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus. Tudo que eu ouço, qualquer profecia que me entregam, e eu creio em profecia, quando Deus quer, Ele me usa no dom da profecia. Eu creio em revelação, eu creio em palavra revelada, eu creio no mundo espiritual. Eu sou mulher pentecostal, sou mulher de Deus que ama o mover do Espírito Santo, mas tudo que eu ouço precisa estar de acordo com essa palavra. O maior avivamento que a Igreja de Cristo precisa experimentar nesse tempo que estamos vivendo é um avivamento de reabibliamento, uma volta para a palavra e um avivamento de arrependimento de pecado, de confissão de pecado, para que a nossa alma seja curada. Queridos, olhe bem para mim agora, escute o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Essa palavra pode destravar a sua vida nessa manhã. A palavra da verdade tem poder de mudar um conceito, de mudar uma situação. Quando você tem um entendimento da verdade, a sua vida muda, querido. Não dá para nós ir na igreja todo domingo, toda quarta-feira ou toda terça, ouvir a palavra de Deus, viemos para casa e continuamos vivendo da mesma forma. O pecado na vida de um crente que já conheceu o Senhor Jesus, que já o recebeu como Senhor, como Salvador da sua vida, ele é um acidente de percurso. Meu Deus, aconteceu, me perdoa, Jesus, eu falei o que não devia, eu tive um comportamento que não devia, eu tive uma atitude que não devia, mas não pode ser uma coisa constante. Você não pode viver na prática de um pecado.
E por que, irmã Sara, que eu não sou liberto? Existem pessoas que têm uma tentação na sua carne, por exemplo, na vida sexual. Tem uma tentação na sua vida que luta e não consegue vencer. Cristãos viciados em pornografia, cristãos viciados em estar flertando, usando rede social, WhatsApp, mensagens, maridos que conversam com outras mulheres escondido das esposas, esposa que conversam com outros homens, mas eu sei o meu limite, é só uma coisinha, é só uma brincadeirinha. Essas brincadeirinhas vêm do inferno e você precisa extirpar isso da sua vida em nome de Jesus. Depois a vida fica atrapalhada. Depois tudo aquilo que é cometido no oculto, na escuridão, precisa vir para a luz. Pensa nisso em nome de Jesus. A Bíblia é clara, o Senhor perdoa todo e qualquer tipo de pecado, mas é necessário tirá-lo das trevas e trazer para a luz. A Bíblia ensina, se andarmos na luz como Ele na luz está, e tivermos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso, eficaz para perdoar e para limpar de todo pecado, mas você precisa trazê-lo para a luz. Não dá para ficar cometendo pecado, imundícia, sem confissão. Não há cura, queridos. É por isso que a igreja de Cristo do século 21 tem se tornado uma igreja doente, enfraquecida, porque o pecado tem entrado no meio do povo de Deus. Não tem havido um conserto genuíno como a palavra de Deus ensina. Ah, irmã Sara, eu me arrependi, eu confessei para Jesus e Jesus me perdoou. E é por que você continua repetindo isso? Diz para mim. Existem pecados que precisam ser confessados, precisam ser trazidos à luz, à verdade da palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento gera confissão, e confissão genuína. Confessar pecado, querido, não é você conversar com alguém e dizer, puxa vida, eu tenho uma fraqueza na minha vida, volta e meia eu cometo tal pecado, mas eu já pedi perdão para Jesus, eu fiz um propósito com Jesus, eu não vou. Isso não é confessar pecado, isso é comentar sobre o seu pecado. Confessar pecado é sentir o verdadeiro arrependimento, é ter vergonha do ato cometido, é dar nome a esse pecado, é estar diante de alguém e dizer, meu irmão, minha irmã, me escuta, pelo amor de Deus, ora comigo, eu preciso da tua ajuda. Pastora Sara, a pergunta que eu sempre recebo quando eu preciso confessar um pecado, deve necessariamente ser a um pastor, a um líder? Depende o tipo de pecado. Mas todo salvo em Cristo Jesus, toda pessoa comprometida com Deus, com a sua palavra, eu estou falando crente de verdade, eu estou falando de gente convertida de verdade, ela está apta a ouvir o seu irmão, e ela precisa ter em mente que ao ouvir o seu irmão lhe confessar algo, ela precisa guardar isso, colocar isso apenas diante de Deus, porque crentes que têm escutado confissão, líderes que têm escutado confissão, as pessoas confiam sua vida a ele, a ela, e depois sai falando daquilo que ouviu. Ele está trazendo maldição sobre a sua vida, porque ele quebrou um pacto feito com aquela pessoa, prometeu que não falaria sobre aquilo, colocou-se no papel de um ministro de Deus para interceder pelo seu irmão, e depois quebrou essa palavra, depois denegriu a imagem do seu irmão. Aquele pecado que lhe foi confiado trará consequências sobre a vida daquele que anda comentando com os outros. Eu não fui chamada para comentar da vida dos outros, do pecado dos outros com outras pessoas. Eu fui chamada por Deus para ter misericórdia, empatia, compaixão, ser instrumento de Deus na vida das pessoas e não acarretar maldição nas suas vidas. Queridos, a palavra de Deus é a verdade, mas nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra da verdade. Nós precisamos entender que se eu falo a verdade da palavra de Deus, o Senhor se responsabiliza por essa palavra. Mas quando eu não tenho compromisso com essa palavra, quando eu falo meias verdades, eu não posso esperar que Deus opere um milagre completo. Deus não tem compromisso com meias verdades. Ontem, na nossa aula de teologia, a professora Viviane, nossa mestra na palavra, falou algo extraordinário. Ela disse, Jesus não veio para meio nos salvar,
salvar. Jesus não veio para nos perdoar um pouco de pecado e outros não. Não, Jesus veio para trazer salvação plena para a nossa vida, liberdade para a nossa vida. Crentes vivendo anos dentro de uma igreja e presos espiritualmente, carregam peso que não eram para carregar, carregam dúvidas na sua mente, o tempo inteiro dentro da igreja ouvindo a palavra e não tem certeza de salvação. Cada vez que se fala em certeza de salvação, esse crente fica atribulado. O que é isso, querido? É coisas que precisam ser arrancadas, tiradas da nossa vida. Por isso que pecados que não são confessados, eles não morrem, eles continuam ali atormentando a tua vida. Agora veja o que Paulo está dizendo. Não permitam que o pecado reine em vocês, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. E também não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Olha, por que Paulo está dizendo não permitam que o pecado reine em vocês? Queridos, ele diz aqui que nós vivemos na graça. Nós não estamos mais na lei. A lei, escute, na época da lei, a expiação pelos pecados era feita por sangue de animais. Alguém levava um animal para oferecer, para fazer expiação pelo seu pecado. Na lei, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre pessoas específicas, profetas, juízes, que davam livramento à nação, mas o Espírito de Deus não habitava no homem. Você entende isso? Na graça, o que Paulo está dizendo, gente, agora os pecados de vocês não são mais expiados por sangue de animais. Os pecados de vocês são expiados pelo sangue poderoso, aleluia, pelo sangue libertador do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Cristo, que morreu e derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que os pecados de vocês fossem expiados. E diz mais, o próprio Jesus nos afirma: eu vou para o Pai. João, capítulo 14. Eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai. E o Pai vai mandar o outro Consolador, o Espírito Santo. E ele vem, ele vai ficar com vocês. E ele vai lembrar vocês de tudo que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo hoje habita dentro de um crente convicto da salvação, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo está dentro de nós. Então o pecado não pode mais reinar em nós, porque agora nós temos um aliado poderoso que é o Espírito Santo. Lá na lei eles não tinham isso, mas agora nós temos o Espírito Santo. Por isso que nós temos um poder extraordinário dentro de nós para vencer o poder do pecado. Ai, irmã Sara, mas eu não consigo vencer, não dá, é uma fraqueza. Queridos, quanto mais perto você tiver da presença de Deus, quanto mais o Espírito Santo tiver controle da tua vida, mais facilmente você vencerá as obras da carne. Mas não se vence o pecado. A pessoa que tem um vício e não confessa esse vício, pecado que gera vício, um vício do alcoolismo, um vício do tabagismo, um vício em drogas, um vício na pornografia, na glutonaria, são vícios que conduzem ao inferno. E esse tipo de pecado precisa ser confessado. Eu quero ler com vocês a carta de Tiago, capítulo 5, e o verso de número 16. Se você tiver com a sua Bíblia, em nome de Jesus, abre ela aí comigo e vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Tiago, capítulo 5, eu quero mostrar para você que aquilo que eu estou lhe falando está dentro da palavra de Deus. Eu não vim aqui falar para vocês o que eu penso, eu vim aqui trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Tiago, capítulo 6 e o verso 16. Verso 15 eu vou ler melhor para você entender. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Mas, portanto, todavia, veja o verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, pois a oração da fé pois a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Olha, querido, pecado, para ser perdoado, você ora, você pede para Deus e Ele perdoa e acabou-se.
Quem perdoa pecado é o Senhor. O único capaz de perdoar a culpa do pecado é o Senhor. Mas a cura, a libertação disso, vem através da confissão. Tem crente perdoado, mas não é liberto porque nunca confessou. Você entendeu? Entendeu a diferença? Você confessou ao Senhor, arrependido genuinamente. Você é perdoado, mas se você não confessa esse tipo de pecado, você continua carregando a culpa, e essa culpa vai trazer novamente repetições, vai criar círculos ou vínculos viciosos na sua vida. A cura vem através da confissão. Deixa-me contar uma história real para você, um testemunho que eu li em um dos livros que eu tanto leio e tanto amo sobre essa área. Certo pastor, um pastor americano, um grande ensinador da palavra, um homem que ministrava para homens. Ele, depois de um certo tempo no seu ministério, viajando Estados Unidos, pregando, ensinando conferências de homens e tantas outras coisas, passava muito tempo fora de casa, muitos dias sem a esposa, e sem se aperceber, usando redes sociais, tendo acesso a programas televisivos, hotéis aonde ficava, ele começou a desenvolver devagarinho o hábito de dar uma espiadinha em pornografia. E essa é uma porta das mais sutis e poderosas prisões espirituais que Satanás tem usado nesse tempo. E devagarinho, aos poucos, ele foi se tornando um viciado em pornografia. E todo adulto que me ouve sabe o que a pornografia conduz. Ninguém consegue ficar vendo pornografia sem praticar um outro pecado que acompanha a pornografia, que é o pecado da masturbação. Olha, este pregador, este homem de Deus, quando se apercebeu, estava terrivelmente viciado, atolado neste pecado. E cada vez que isso acontecia, ele se arrependia amargamente, ele chorava, se jogava no chão, pedia perdão a Jesus e prometia que nunca mais ia fazer aquilo. Se sentia sujo, imundo, mas cria que o Senhor Jesus o perdoava, levantava-se e começava novamente e dava prosseguimento ao seu ministério, a pregação, ensinando homens, falando para homens, ensinando sobre caráter cristão. E a cada tempo ele tinha uma recaída neste pecado, a cada mês, a cada semanas, ele cometia o mesmo pecado e aquilo o atormentava, aquilo tirava a sua paz, ele se sentia sujo, ele se sentia imundo, e cada vez que ele estava no púlpito ele sentia acusação de Satanás, e aí novamente ele se arrependia, ele pedia perdão, ele chorava, ele prometia que não faria mais, e quando ele via ele tinha feito de novo, e por anos a vida dele vinha se arrastando dessa forma. Certa vez ele recebeu um convite de um pastor de uma cidade do interior. E esse pastor ligou, convidando esse pastor palestrante já conhecido, um homem que já tinha livros, e convidou ele para ministrar na sua cidade, que ele iria fazer um evento para homens. E esse pastorzinho, vamos dizer assim, me perdoe a expressão, é só uma forma carinhosa, esse pastorzinho do interior dizia para o pastor conhecido da cidade: o meu sonho é conhecê-lo. Eu me inspirei no seu ministério. O senhor é como uma pessoa exemplar para mim. O meu ministério é inspirado no senhor. Eu me tornei pastor lendo seus livros, acompanhando o seu ministério. E o meu sonho é trazê-lo para ministrar na minha igreja e na minha cidade. Eu estou numa campanha com a minha igreja. Eu conversei com empresários da minha cidade e eu recebi ajuda para pagar as passagens aéreas. Eu reservei o melhor hotel na nossa cidade, porque eu quero muito receber o senhor na minha cidade para ministrar para os homens. Esse pastorzinho amado do interior preparou um evento com excelência para que homens daquela cidade, crentes e não crentes, pudessem ouvir aquele pastor e a verdade que ele carregava, o ministério que ele tinha, que era tão lindo. Chegou o dia marcado, sábado, este pastor se fez presente no evento. O pastorzinho do interior recebeu esse pastor no aeroporto com o coração vibrando de alegria. Era um sonho realizado trazer aquele homem de Deus que ele tanto amava para ministrar num evento que ele tinha programado. No sábado à noite, o pastor convidado pregou, ensinou o homem sobre caráter, ensinou o homem sobre como ser homem segundo o coração de Deus.
como ser esposo, como ser pai, como ter uma vida digna, um caráter ilibado, como ser homens que agradam o coração de Deus. O evento foi lindo, muitas pessoas receberam Jesus como Salvador, e o pastorzinho do interior ficou com o coração estupefato de alegria, de contentamento, de poder ver aquele homem de Deus ministrando na sua cidade. No retorno, quando levou o pastor para o hotel para descansar naquela noite, eles combinaram que no domingo pela manhã, o pastorzinho do interior viria no hotel para tomar café com o pastor convidado, depois o levaria ao aeroporto, para que assim eles pudessem ter pelo menos meia hora de tempo de qualidade junto, e ele pudesse expressar a alegria dele em receber aquele grande pregador na sua cidade. No sábado à noite, quando o pastorzinho deixou o pastor convidado no hotel, foi para casa feliz, o evento lindo, Deus tinha salvado, Deus tinha feito coisa linda. O pastor convidado toma seu banho, deita na cama para descansar e o sono lhe foge. E ele pega o controle da televisão e começa a passar os canais para poder assistir alguma coisa até lhe dar sono. E naquela troca de canal, ele passa por um canal que está passando um filme pornográfico. Seus olhos batem naquilo, mas ele desvia. O temor, acabei de vir da casa do Senhor, acabei de ministrar, mas agora ele passa 5, 6, 8 canais para frente e a tentação está latente na sua alma. O vício está falando mais forte, como um leão faminto rugindo dentro dele e pedindo para ser saciado, e não conseguindo controlar o seu vício, a sua tentação. Ele volta aos canais e para exatamente no canal onde estava passando o vídeo pornográfico. Ele assiste parte daquele filme. Ele acaba praticando aquele ato libidinoso, nojento, o ato da masturbação. Depois que isso acontece, ele fica todo perturbado, a sua paz sai do seu espírito, ele se sente imundo, nojento, ele se sente a pior das criaturas, ele se limpa, toma banho, volta pro quarto e não consegue dormir, e aquele espírito acusador dizendo para ele: você é um impostor, você é um mentiroso, você estava ainda há pouco ensinando homens a ter caráter, a respeitar suas mulheres, e agora você tá aí, acabou de se masturbar, você traiu a confiança da sua esposa, você é um miserável, você não tem vergonha nessa cara. E ele conta, esse mesmo pastor que cometeu esse tipo de pecado é que conta o próprio testemunho que eu li, e ele diz que ele se sentiu a pior das criaturas, se sentindo o pior dos homens na face da terra, se sentindo um impostor. A dor toma conta da sua alma por haver cometido o ato tão nojento, tendo há poucos minutos acabado de ministrar a palavra de Deus. Naquela noite, com a sua alma em desespero, sentindo-se cativo no cativeiro de Satanás, por não conseguir se livrar daquele tipo de pecado, ele dobra os joelhos naquele quarto de hotel. Ele coloca a boca no chão e, arrependido, com a alma dilacerado, ele passa algum tempo ali no chão, com a boca no chão, pedindo perdão ao Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, e eu não quero mais cometer isso. Naquela noite entra nele uma decisão, um posicionamento: eu não posso mais viver dessa forma. E ele ora e ele diz assim: Senhor, faz alguma coisa por mim, porque eu não consigo me libertar sozinho, mas eu estou disposto a qualquer coisa para ser liberto. O Senhor pede o que o Senhor quiser para mim, Senhor, mas não me deixa mais cometer esse tipo de pecado. Por favor, se eu não conseguir vencer, então me leva dessa terra, me tira dessa terra, mas eu estou disposto a fazer o que for preciso para que isso não aconteça mais na minha vida. E quando ele faz essa oração, com a alma arrependida, ele fala isso, o Espírito Santo fala no seu coração, e o Espírito Santo diz a ele: filho, você pode parar de orar, você pode se deitar, você pode dormir na minha paz, porque eu já perdoei o seu pecado. E logo eu vou pedir algo para você. Logo, filho, eu vou pedir para você fazer uma coisa para mim. E se você fizer o que eu lhe pedir, nunca mais você vai cometer esse tipo de pecado. Mas neste momento, você pode dormir, porque o meu sangue já te lavou. Eu vi arrependimento genuíno em ti. O meu sangue te lavou. E em breve eu vou comunicar algo no teu coração para você fazer. E quando você fizer,
você obedecer a minha voz, nunca mais você vai cometer esse tipo de pecado. Sentindo-se limpo e perdoado, aquele pastor deita-se e logo adormece, pega no sono. De manhã ele acorda no horário combinado, toma seu banho, faz sua higiene, prepara sua mala e ele sai do quarto para descer para o restaurante do hotel para tomar café com o pastorzinho do interior que o havia convidado com tanto carinho. Quando ele chega no pé da escada, havia uma grande escada que saía do piso superior onde ele estava para o piso térreo, onde estaria o restaurante para eles tomar café. O pastorzinho do interior já está lá embaixo no pé da escada, os olhos brilhando, esperando o pastor convidado para tomar café com ele, para poder conversar com aquele homem de Deus que era a inspiração do seu ministério. E quando o pastor convidado olha o pastor lá embaixo, acena com a mão para ele, o Espírito Santo fala no seu ouvido: quando você sentar à mesa para tomar café com o meu servo, conte para ele, confesse para ele o seu pecado. E quando você confessar o seu pecado, ele vai orar por você. E hoje, eu vou arrancar este pecado da tua vida. Quando você confessar para ele e ele orar por você, eu vou te libertar por completo e vai vir sobre você uma graça poderosa e nunca mais você vai querer assistir pornografia ou cometer esse pecado da masturbação. Quando ele ouve a voz do Espírito Santo daquela forma, ele fica estático naquela escada. Ele conta que a mão dele gelou. Como a mão dele estava no corrimão da escada, ele ficou paralisado. E o pastorzinho sorridente no pé da escada, esperando que ele descesse, e ele não conseguia descer. Ele foi impactado, o choque da voz do Espírito Santo foi muito grande. E no mesmo momento ele pensou: meu Deus, me pede qualquer coisa menos isso. Como é que eu vou contar para esse pastor, Senhor, que eu sou um homem viciado em pornografia? Como é que eu vou confessar esse pecado para esse pastor? Esse pastor me admira, esse pastor fez tudo para me trazer aqui, eu preguei na igreja dele, agora o Senhor me manda confessar o meu pecado para ele. Senhor, me pede qualquer coisa menos isso. E ele começou lentamente a descer aquelas escadas e a guerra travada na sua mente. Ele mal cumprimentou o pastor e eles foram para o buffet do café e se serviram, sentaram à mesa e o Espírito Santo continuava martelando na sua mente: confessa o teu pecado, você disse para mim que você estava disposto a qualquer coisa para ser liberto, e a coisa que eu estou te pedindo é a confissão. Se você confessar esse pecado, eu vou te libertar. E ele disse que ele não conseguia tomar café. E o pastorzinho do interior, sentado à sua frente, falava com empolgação da sua alegria de ter trazido ele para ministrar na sua igreja, que estava muito feliz, que se espelhava nele, que tinha ele como um grande homem de Deus e ele queria cavar um buraco e se enterrar. Em determinado momento daquela conversa, ele não resistindo mais à voz do Espírito Santo, ele disse: irmão, pastor, por favor, pare de falar que o senhor me admira tanto. Eu preciso lhe confessar algo. E o pastorzinho disse: oh, meu pastor, mas o senhor confessar para mim, imagina quem sou eu para ouvir algo do senhor. Eu estou aqui para dizer o quanto eu admiro. Ele disse: não me admire, não me admire, não me admire. Eu sou uma farsa. Faz alguns anos no meu ministério que eu me perdi. Eu preciso confessar o meu pecado para o Senhor. Eu preciso confessar, porque eu preciso dizer para o Senhor que eu preciso que você ore por mim. E aquele pastorzinho do interior ficou assustado, olhando para ele, sem entender direito. E ele disse: pastor, eu sou uma farsa. Eu me tornei uma mentira. Eu ensino o homem sobre caráter. Ontem eu preguei na sua igreja, eu ensinei. E pela misericórdia de Deus e o dom que Ele me deu, Ele me usou. Vidas foram salvas, mas eu estou me perdendo. Fazem tantos anos no meu ministério que eu comecei a ter um vício terrível da pornografia. E conforme ele ia contando, o pastorzinho mais assustado ficava. E ele falou: ontem de noite eu cometi esse pecado depois que eu vim de pregar na sua igreja. E ele relatou em detalhes o seu pecado. E ele disse: mas enquanto eu orava, o Espírito Santo me disse que tinha me perdoado, mas que ele me pediria algo e eu seria liberto se eu obedecesse a sua voz. E quando eu lhe vi hoje no pé da escada, o Espírito Santo mandou eu confessar o meu pecado para você.
após confessar todo o seu pecado, após dar nome ao seu pecado e não se justificar, porque confissão não é justificação. Quando você confessa, você assume a culpa. Quando você confessa em arrependimento, você não usa meias palavras. Você reconhece que o pecado está em você e que precisa ser tirado. Após fazer aquela confissão, ele disse: agora eu preciso que o Senhor ore comigo. Eu preciso que o Senhor estabeleça comigo aliança de igreja. Jesus deu esse poder para a sua igreja. Antes de voltar ao céu, Jesus disse um dia a Pedro: você é Pedro, mas sobre essa pedra, se referindo a ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E mais à frente Jesus diz: e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então o princípio de igreja é quando tem mais de um. Um é você é membro, mas quando você está com mais de uma pessoa que serve ao Senhor, que tem o mesmo propósito, nós estamos no princípio de igreja. Por isso a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Está falando de reunião como igreja, e isso é estabelecido. Por isso a importância da confissão. Você confessa, alguém ora com você e por você. Por que é necessário confessar? Para que alguém seja intercessor de você. Faça o papel de interceder diante de você, diante de Deus por você, com concordância. A pessoa vai orar confessando: Senhor, teu filho acabou de confessar esses pecados e agora, Senhor, nós oramos como igreja, desligando. Teu filho está renunciando este pecado, renunciando no reino das trevas esse pecado. Pecado precisa ser confessado e renunciado. Os demônios precisam ouvir que você está colocando esse pecado à luz diante de Deus. O mundo espiritual é real e ele precisa ouvir que arrependimento, quando isso é confessado, é desligado do reino das trevas, porque você pegou o pecado que estava oculto e você trouxe para o reino da luz. Quando você confessa para um irmão, para um pastor, para um conselheiro com sabedoria, você está arrancando das trevas. Olha que incógnita que Satanás cria na cabeça das pessoas. Quando o pecado é cometido, o Senhor viu, gente. Você está com vergonha porque o Senhor viu quando você cometeu. Os demônios viram quando você cometeu. É você que está aprisionado. Deus já sabe, o mundo espiritual já sabe, e você está aprisionado. O diabo fazendo chacota com você, atrapalhando a sua vida. Traz isso para a luz, em nome de Jesus. E alguém me diz: como eu já pensei? Ou você acha que eu nunca pensei? Você acha que eu nunca ponderei? Como é que eu vou confessar algo? Eu já sou conhecida, eu sou uma pregadora, vou confessar para quem? Tudo isso é desculpa pra gente não passar a vergonha da confissão. A vergonha faz parte do arrependimento. Eu preciso falar isso pra você. Quando você está disposto a confessar, Deus vai criar oportunidade, Deus vai colocar alguém no seu caminho, Deus vai falar com você, tem alguém que pode lhe ouvir. Ainda existem pessoas de Deus na terra que são capazes de ouvir e orar com você, e aquele pecado vai ser extirpado da sua vida em nome de Jesus. Naquela manhã, aquele pastor confessou, e quando ele acabou de confessar, ele pediu oração do pastorzinho do interior, e o pastorzinho, em lágrimas, olhou para aquele pastor e disse: se eu já admirava o Senhor, eu o admiro ainda mais. Se eu já amava o Senhor, eu o amo ainda mais. Porque agora eu vejo que o Senhor é de carne e osso como eu. Porque agora eu vejo que de fato o Senhor é um homem de Deus. Porque o Senhor não só prega a palavra, mas o Senhor teve coragem para falar da sua fragilidade. O Senhor teve coragem para confessar do seu pecado. Eu também sou pecador e preciso de ajuda. Mas ouvindo o Senhor falar com tanta franqueza e arrependimento, me faz entender que não importa o lugar que eu estiver, eu sempre vou ser um homem quebrantado à voz de Deus. Naquele momento, naquela mesa de hotel, o pastorzinho do interior segurou a mão do pastor convidado e orou confessando aquele pecado diante de Deus. O pastor convidado orou em lágrimas de arrependimento, confessando o seu pecado e pedindo perdão de Deus, renunciando àquele pecado e declarando que em nome de Jesus ele tomava posse do sangue de Jesus para o lavar, para o limpar, e que nunca mais ele haveria de cometer aquele pecado, clamando pela graça de Deus. Quando terminaram aquela oração, eles se abraçaram, passaram tempo os dois chorando juntos, esqueceram seus títulos de pastor, porque mais importante é a sua salvação do que a sua reputação.
Eu vou repetir para não ficar dúvida. Mais importante é a sua salvação do que a sua reputação. Se precisar abrir mão da sua reputação, abra mão dela em nome de Jesus. Mas não perca a sua salvação. Não deixe o pecado reinar na sua vida. Traz ele para a luz. Passe por um processo de confissão e libertação. Você vai ver o peso que vai sair da sua vida. Você vai ver que essa trava que está travando a sua vida conjugal, está travando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, está trazendo doenças no seu corpo. Existem doenças naturais, desgaste natural, mas existem doenças que são fruto de doenças espirituais. O seu espírito está doente, e a Bíblia diz que um espírito doente adoece até os ossos. Você está sofrendo porque você sabe que você está preso num cativeiro espiritual. O seu pecado já foi perdoado, Jesus já te lavou com o sangue dele, mas a culpa te domina, e essa culpa só vai sair com a confissão. A cura da mente vem com a confissão. Naquela manhã, aquele pastor foi perdoado. O pastor do interior aprendeu uma lição extraordinária, que não importa onde você esteja, para você ser curado, você precisa confessar e você vai ser limpo. Quando ele saiu dali, ele saiu livre, e ele conta: parece que eu deixei naquela cidade do interior 3 ou 4 caminhão carregado de carga que eu carregava sobre as minhas costas. Eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais alegria, eu aceitava convites por obrigação, eu estava num púlpito pregando por obrigação. Deus me usava pela misericórdia, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e com o dom que ele depositou em alguém. Dom não é garantia de salvação. Essa é uma verdade que precisa ser pregada. Essa é uma verdade que precisa ser dita nos púlpitos das igrejas. Dom não é garantia de salvação. O próprio Jesus disse: naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermos, tudo dom, em teu nome falei línguas, dons, em teu nome operei maravilhas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Dom não é garantia de salvação. Mudança de vida e fruto do Espírito é que gera o nosso caráter de salvo, de remido pelo sangue de Jesus. Pare tanto de pedir dom e comece a dizer: Senhor, eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. Leia Gálatas 5:22. Aprenda mais sobre fruto do Espírito, que transforma o teu caráter. Aquele pastor foi perdoado, aquele pastor foi liberto. E ele conta esse testemunho muitos anos depois desse episódio, dizendo: nunca mais eu cometi aquele pecado. Todas as vezes que a tentação vinha, mas veio a tentação, vem, querido, enquanto estivermos nessa terra, o diabo não vai brincar de ser diabo. Ele vai vir para te tentar todo o tempo, mas todas as vezes que a tentação vinha, ele se lembrava daquele momento que ele passou, a vergonha que ele sentiu. Sabe por que nós não confessamos pecado, querido? Por causa da fortaleza de orgulho que está na nossa vida, porque confissão de pecado arrebenta primeiramente com o orgulho do nosso coração. O orgulho precisa ser extirpado para que nos tornamos crentes salvos de verdade, crentes com certeza de salvação. Pastora, mas eu já pedi perdão, eu sinto que Jesus me perdoou, eu nunca confessei o meu pecado, eu vou para o inferno. Não! Eu falei que era a quarta da verdade e eu só vou falar a verdade para você. Não, nós não estamos falando de ir pro inferno. Eu estou falando que você nunca vai viver a sua vida plena nessa terra se você não trazer esse pecado da escuridão para a luz, se você não tratar pecado como precisa ser tratado. Nunca você vai ter paz. Tudo que está escondido gera medo. Tudo que está escondido você tem que proteger. Você não pode ser livre, porque você tem que estar sempre cuidando para não falar certa coisa, para não encontrar certa pessoa, para não dar pista aqui, para não dar pista. Isso são prisões espirituais na sua mente. O dia que você arrebenta com isso, você sente a liberdade de Deus na tua vida. E quando você faz isso com um coração sincero e genuíno, o perdão chega. Pastora, mas como é que eu vou fazer isso, pastora? Fale com o Senhor a respeito disso. Pastora, faz tanto tempo que aconteceu, se eu mexer com isso vou ter problema. Vai, eu não estou dizendo para você que não vai custar problema. Vai custar lágrima, vai ter dor, talvez vai ter perdas. Mas acredite, o céu é mais importante do que tudo que possa ter nessa terra. O céu, a salvação da sua alma e a liberdade que Cristo veio trazer para você não tem preço. A decisão é sua, ninguém pode lhe obrigar.
Perdão, você não pode obrigar ninguém a lhe dar, mas você pode solicitar em amor. Você toma essa decisão. Eu estou aqui como uma profeta de Deus nessa manhã, trazendo uma verdade. Você tem questionado a Deus. Eu sei que tem pessoas que me assistem, eu sei porque o Espírito Santo fala comigo, que você está sentindo essa palavra queimar no teu coração. E você tem questionado Deus por anos. Por que a minha vida não flui? Por que eu não consigo vencer? Por que eu luto tanto? Eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz campanha e eu não consigo vencer, irmã Sara. Eu vou um tempo bem e daqui a pouco a coisa desanda. Porque você está num cativeiro espiritual. Você está cativo. Satanás tem trazido a sua mente cativa. Ele sabe o que você fez e ele está te mantendo cativo. E de vez em quando ele mostra a chave. Todas as vezes que Deus quer te usar e você tem dons de Deus, você tem um chamado extraordinário e parece que a sua vida não flui, o seu dom ministerial não flui. Pois eu estou aqui para lhe dizer: arrebente essa cadeia nesse dia em nome de Jesus. Ore, fale com o Senhor, peça para o Senhor preparar a oportunidade para que você saia deste cativeiro. Olhe bem, vocês não podem deixar o pecado reinar no corpo de vocês. Romanos 6 e 12, leia novamente essa palavra. Anote aí, se você estiver anotando, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, quando Deus fala para Caim. Gênesis capítulo 4, verso 6 e 7. O Senhor vê o semblante de Caim decaído, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel e abominou o sacrifício de Caim. Tinha algo em Caim que fazia o seu sacrifício não ser aceito. Deus nunca pediu apenas sacrifício, ele queria a motivação de um coração grato. A Bíblia diz que Abel leva no melhor para o Senhor, Caim leva uma oferta e não tem nada a ver, porque Abel ofereceu oferta de sangue e Caim ofereceu cereais da terra, porque chega lá na época da lei, Deus vai pedir as primícias da terra, do cereal. Então não é a oferta, gente, pelo amor de Deus. O que Deus estava falando aqui é de motivação, é de coração. Havia no coração de Caim já a ira, a mágoa, havia coisas na vida de Caim que fazia Deus se desagradar da sua oferta. E aí o Senhor diz a Caim, diz a Caim no versículo de número 6, então o Senhor lhe disse: por que você anda triste e irritado? Por que teu semblante está decaído, tua cara está fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está na tua porta. Cabe a você controlar, dominar. Olha, leia essa palavra, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Deus estava dizendo: Caim, o pecado está na tua porta, mas é você que precisa dominá-lo. Ei, o pecado sempre vai estar à nossa porta, mas o dominar o pecado, a decisão, o posicionamento de não cometê-lo é meu, é seu. Não coloque essa responsabilidade para o Senhor. O Senhor proveu os meios. O Senhor proveu os meios que eu e você não poderíamos prover para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós. Veja, não entreguem o vosso corpo e não permitam que o pecado reine. Aí olha mais, o verso de número 13. Não ofereçam os vossos membros ao pecado. Quando eu me afasto do Senhor, quando eu levo uma vida de qualquer maneira, quando eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para um devocional diário, quando eu não consigo tirar meia hora do meu dia para uma leitura da palavra, para uma oração, para uma conversa cara a cara com meu pai, como que eu vou vencer o pecado? Queridos, me perdoem. Eu não estou aqui para julgar você, eu estou aqui para trazer uma verdade que liberta a sua vida. Me perdoe pela sinceridade, mas não pelo que eu estou dizendo, porque eu tenho convicção do que eu estou falando, e eu estou falando para você a verdade da palavra de Deus. Tire tempo em nome de Jesus. Ache tempo no seu dia. Você consegue fazer tantas coisas. Tire um tempo de qualidade para estar com o Senhor, mas diga para o Senhor: Senhor, eu quero consertar a minha vida. Senhor, eu quero alinhar a minha vida com a tua vontade e o teu querer. Senhor, prepare uma pessoa para mim. Senhor, eu preciso confessar, eu preciso ser liberto. Pare de pensar no seu nome, na sua reputação. Pare de pensar o que os outros vão pensar de você. Pense o que o Pai está pensando de mim. Acima de tudo, lembre-se, você tem um Pai. Você não tem um acusador. Ele não é um juiz agora com uma vara na mão para te acusar, para te ferir. Não. Ele vai ser juiz naquele dia. Mas ele é teu Pai. E como Pai, ele quer te perdoar, ele quer te limpar, ele quer te transformar.
E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você renda-se, aleluia, renda-se a essa palavra, porque ela não é minha, ela é a palavra do Senhor e ela pode mudar a tua história. Tire isso que está te atormentando, traz para a luz em nome de Jesus. Arranca da sua vida esse mal que está lhe sufocando. Arranca da sua vida essa praga de acusação de Satanás. Arranca da sua vida, isso está sufocando a tua vida espiritual. Você está morrendo espiritualmente. Você ainda está de pé por causa da misericórdia de Deus. Quantos que estão me ouvindo que a sua família está sofrendo porque você não tem se posicionado? Quantos maridos que não têm se posicionado? Quantas esposas que têm coisas ocultas e não têm se posicionado? E quantos filhos que estão levando sobre si o peso de um pecado geracional, porque os pais não tiveram coragem de tratar isso adequadamente. Pense nos seus filhos, pense que essa herança precisa ser limpa, lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Os seus filhos precisam herdar bênçãos. Os seus filhos precisam herdar um legado espiritual abençoado e não cheio de pecado, de prostituição, de mentira, de inveja, de roubo, de coisas que desagradam o coração de Deus. Eu estou falando algumas, eu sei que é muitas outras, mas enquanto eu falo aqui, eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração e na sua casa. E se você ficou comigo até agora, se você ouviu a voz de Deus, é porque o Senhor quer mudar a sua história. Deus não tem prazer de te ver sofrendo. Deus não tem prazer de ver a tua vida assim atrapalhada, a tua vida amarrada. Coloca a sua vida em ordem e você vai ver o favor do Senhor sobre a tua vida. Ele é Deus justo, mas Ele só age dentro dos princípios de justiça da sua palavra. Pare de quebrar as leis de Deus. Arrependa-se, confesse, conserte o seu caminho, alinhe a sua vida ao propósito de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser surpreendido, surpreendida pelo favor, pelo amor, pelo perdão e pelo cuidado de Deus na sua vida. Me permita orar com você, eu quero abençoar a sua vida, e na próxima quarta-feira, se Deus quiser, eu vou anunciar a vocês, nós estaremos trazendo outra palavra poderosa da verdade, que liberta cativeiros, que quebra prisão e que coloca as pessoas em liberdade para a glória de Deus. Eu vou orar agora com você. Feche os seus olhos, se possível. Se você estiver em casa, não se distraia com nada. Quando a gente pede para fechar os olhos, é só para a pessoa não se distrair. Você pode orar com os olhos abertos, não tem problema nenhum, querido. Mas volte o seu coração para Deus agora. Querido Deus, querido Pai, doce amigo Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, com os meus irmãos e as minhas irmãs, que ficaram esse tempo aqui, Senhor, nesta live junto comigo, ouvindo a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor, e eu amo a Tua palavra. Senhor, eu ouvi a Tua voz e eu quis compartilhar com Teus filhos desta palavra nessa manhã, porque essa palavra tem lavado, tem limpado, tem mudado a minha vida, a minha história. E assim como o Senhor tem feito comigo, eu sei que o Senhor pode fazer na vida desse irmão e dessa irmã. Senhor, homens e mulheres que oram agora comigo com o coração quebrantado, suplicam o Teu perdão, e eu quero te pedir como Tua serva, perdoa o pecado do Teu filho, perdoa o pecado da Tua filha e limpa-os através do Teu sangue purificador que foi vertido no Calvário. Senhor, prepara um momento para que os Teus filhos possam confessar, possam ter esse tratamento espiritual, possam quebrar essa fortaleza de orgulho que tem aprisionado a sua vida no pecado. Liberta, Senhor, cativos nessa manhã. Muda a sua forma de pensar, muda o seu entendimento, Senhor. Se o nosso entendimento for mudado, Senhor, nós tomaremos as decisões necessárias, Senhor. As nossas decisões, Senhor, interferem no nosso destino, interferem na nossa vida, Senhor. Então nos ajuda a tomar decisões conforme a Tua palavra nos orienta. Senhor, que essas palavras que eu transmiti a eles possa ficar martelando na sua mente, no seu coração, que eles não tenham sossego, Senhor, enquanto não obedecer a Tua palavra, pois é a obediência à Tua palavra que nos garante a salvação. Não adianta ouvirmos a Tua palavra e não obedecer, Senhor, porque a salvação é gerada pela obediência, ela vem como dom gratuito, ela é tomada pela fé, mas ela é conquistada, ela é mantida através da obediência à da Tua santa palavra. Ó Senhor Jesus,
Jesus. Muda essa história, muda essa casa, esta família. Repreende as enfermidades, Senhor, que são consequências, Senhor, de pecados espirituais que estão aprisionando o teu filho, a tua filha, que agora faz um propósito contigo, que seja honrado pelo Senhor e que a vitória chegue na sua vida e na sua casa. Eu oro agradecendo por este momento, crendo no teu perdão e declarando a vitória sobre essa vida, declarando, Senhor, que haverá um tempo de liberdade para eles, declarando que eles viverão coisas novas, declarando, Senhor, em nome de Jesus, que eles vão romper, Senhor, com toda a cadeia de pecado e que eles vão trazer a luz da tua palavra e da confissão, e o teu nome haverá de ser glorificado. Pai, em nome de Jesus eu oro agradecendo pela vida desse irmão, dessa irmã que parou para ouvir essa palavra, e eu sei que o mais é o teu Espírito Santo que fará. Eu soltei o leão, aleluia, o leão da verdade, que é a tua palavra. Cristo, que é o leão de Judá, foi solto nessa live, nesta manhã, e que ele possa fazer tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus eu oro, abençoando o teu povo, Pai. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Um beijo grande no coração de vocês. Eu amo vocês. Eu amo o povo de Deus. Eu amo pregar a palavra da verdade, porque ela transformou minha vida. Ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha forma de pensar e de viver. E eu tenho vivido coisas extraordinárias. E eu espero que você entenda isso, viva isso, dê testemunho disso. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu vou publicar essa live aqui no meu Instagram. Vou deixar salva. Alguns irmãos pedem sempre, e eu peço que você compartilhe com mais alguém. E também eu peço com muito carinho que você conheça o nosso canal no YouTube, se inscreva lá. Praticamente toda semana nós estamos postando vídeos de mensagens, pregação que Deus tem nos dado nesse tempo, e eu sei que vai abençoar muitas vidas. Beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.